Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, gente, nós vamos voltar com ele aqui. A gente já reagiu a 2 vídeos, se eu não me engano é o terceiro. Quem? José Cobori, tá? Que é aquilo que eu disse, me parece ser um keynesiano honesto, enfim, né, pro bem e pro mal, aquelas coisas todas. E esse vídeo aqui, nem era minha vontade voltar a reagir a ele, mas esse vídeo aqui meio que deu o que falar, porque ele reagiu a alguns comentários, segundo que a galera me disse aqui, ele saiu pistolando, enfim. Vamos ver, o título do vídeo é Quem pode criticar o capitalismo? Ora, eu acho que todo mundo, mas vamos ver aqui o que diz o José Cobori. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Olá pessoal, o vídeo hoje é um pouco diferente, resolvi reagir aqui a alguns comentários de vocês, mas antes de mais nada queria agradecer a 95% dos comentários, que são sempre muito elogiosos e respeitosos. Então não poderia deixar de primeiro elogiar e agradecer aqueles que acompanham o canal já há algum tempo ou recentemente e não só gostam do conteúdo, como fazem comentários aqui bastante positivos e reflexivos e agregadores. Então este é o assunto do vídeo hoje. Como eu disse, tem vindo bastante comentários e na maioria deles, na imensa maioria deles, sempre bastante elogiosos e respeitosos, reflexivos, né, que é a proposta aqui quando eu coloco o conteúdo, é que ele tenha bastante reflexão, ajude todos nós a refletirmos, né, sobre a situação do país, do mundo, da economia como... Sim, cara, só gosto de elogio, eu também. Quer que não? Não, mas tô brincando, pode criticar sim, viu? Pode criticar, né? Agora, mal educado roda, mal educado tem que rodar mesmo, né? Crítica é uma coisa, ser mal educado é outra, mas bora lá. Já que a propósito do canal é ser um canal de economia e finanças. Mas tem alguns comentários, como sempre, e tem vindo muitos específicos, assim, com algumas críticas que eu acho que não faz nenhum sentido e vou resolver reagir aqui e fazer um vídeo um pouco diferente. Então vamos lá. Aqui um tal de Rothschild. José Cobori começou bem, agora virou um estatólatra. Não existe nada mais pernicioso do que defender o Estado. Agentes coercitivos que ferram os mais pobres. O alto nível elevado de pessoas se desvinculando da esquerda é porque entendem que as intenções da esquerda é mais prejudicar do que ajudar. Cobori não pode ser mais levado a sério como um bom economista depois de ir para o lado do bandido estacionário que é o Estado. Bom, o nome dele já é bastante elucidativo. Ou ele tem realmente o sobrenome de Rothschild ou ele adotou isso para colocar no perfil, já diz tudo sobre a opinião dele. E aí dizer que eu não posso mais ser considerado uma pessoa séria, porque eu defendo o Estado, e ele diz que é o Estado que ferra o mais pobre, justamente porque é o Estado capitalista, como é um Estado num sistema, num modelo capitalista, obviamente é um Estado dominado pela classe dominante. Então a classe dominante se apossou do Estado e, obviamente, como é a classe dominante se apossando do Estado, ele vai ferrar os mais pobres. Gente, é sempre assim, tá? O Estado é sempre a representação máxima da organização da classe dominante, entende? E que os libertários têm essa dificuldade, que eu acho que passa por algum problema cognitivo, talvez, tá? De entender é que o Estado é a condição para a existência da propriedade privada. É ele que determina a propriedade privada, é ele que garante a propriedade privada, é ele que estabelece os níveis mínimos de concorrência entre os diferentes entes privados, sem que haja guerra permanentemente, né? Então é lógico que nós vamos identificar os problemas no Estado. Por quê? Porque o Estado, ele é um representante dos interesses da classe dominante. E nele existem gestores da classe dominante, que são os políticos. Sabe, eles tentam criar uma dicotomia entre, por exemplo, os políticos e os capitalistas, quando, na verdade, os políticos são funcionários dos capitalistas, né? O Estado sempre foi essa forma, né, de dominação, esse aparato de dominação de classe, sempre foi. No capitalismo é o balcão de negócios da burguesia, que, diferente do feudalismo, ou da servidão coletiva, do modo de produção asiático, você tem mediações democrático-burguesas, constituídas na formatação desse Estado burguês. Por isso, nem sempre a dominação burguesa do Estado, enquanto seu instrumento de prática da violência cotidiana, nem sempre isso é direto. Vez ou outra, os próprios capitalistas ajudam a subverter essas mediações democrático-burguesas a partir de golpes de Estado, sargentadas, estabelecendo aquilo que a gente vulgarmente chama de ditadura. Acontece também. Mas, via de regra, não precisa, porque eles conseguem manter a sua dominação sobre o Estado mesmo sem este processo, né? Às vezes eles chamam os fascistas a colaborar,
às vezes eles estão sob temperatura e pressão normais. Tá? Mas é isso. Então, o nosso objetivo não é defender o Estado, é acabar com ele. Mas para isso há de se construir condições para tal, para que a gente não tenha mais esse instrumento de aplicação da violência que é o Estado. Então o problema não é o Estado, o problema é de quem está controlando o Estado, que num Estado capitalista, num modelo capitalista, é a classe dominante. Então você tem um problema aqui no seu argumento, tá? Você está partindo do pressuposto que o Estado ferra os pobres, como se a gente tivesse num Estado comunista. Não, E outra coisa, os liberais de verdade, né, não o jardim de infância dos liberais, sabem que o Estado é necessário. O que eles querem é exercer um controle mais direto do Estado. Por exemplo, neoliberalismo. Né? Teria muitas maneiras da gente determinar o que vem a ser neoliberalismo, mas uma questão bastante elementar é o desmonte do Estado. Isso é bastante característico do capitalismo neoliberal. Ora, por quê? Porque quanto menos atribuições o Estado tiver, mais os capitalistas comandam o Estado. Então veja, o que eu disse há pouco tempo para vocês? Olha, no estabelecimento do Estado capitalista se constituíram mediações democrático-burguesas, porque a classe capitalista, enquanto detentora, né, das contradições e antagonismos contra a nobreza, transformou o seu movimento revolucionário em um movimento revolucionário de massas. Portanto, a classe trabalhadora participa do processo revolucionário. E ao se estabelecer esse Estado democrático burguês, ele estabelece consigo mediações democrático-burguesas, a partir de uma institucionalidade produzida pela racionalidade liberal burguesa, que se forjou no processo de formatação da generalização da forma mercadoria, ou seja, na formatação do próprio capitalismo, que produziu a sua própria filosofia, que embasou a estrutura jurídica, a estrutura moral, enfim, o conjunto superestrutural capitalista. Então, isso tudo vai acontecer, né, para que o capitalismo possa se estabelecer. Tá? Os liberais mais refinados, o que eles vão defender? Eles vão defender esse Estado neoliberal, que desmonta o aparato de ação do Estado em favor da manutenção dessas mediações democrático-burguesas para com a classe trabalhadora. Então aí você vai tirando o véu. Por quê? Porque essas mediações democrático-burguesas, elas servem para enganar o trabalhador e fazer o trabalhador achar que é livre, fazer o trabalhador achar que isso aqui é uma democracia. Então tu tem a abrangência do Estado que se constituiu desta maneira. Com o Estado neoliberal, você desmonta esse Estado e você tira cada vez mais poder dessas mediações democrático-burguesas. Ou seja, o teu voto, meu camarada, cada vez significa menos. O político da esquerda ou da direita cada vez pode mudar menos. E esse é o projeto. Não é acabar com o Estado, é fazer Estado apenas para aquilo que interessa aos capitalistas, que é a manutenção da propriedade, a manutenção do sistema de meio de pagamentos, do sistema jurídico, né? A manutenção do poder de polícia enquanto controle social da classe trabalhadora. Isso vai continuar na mão do Estado, seja como atividade fim ou pelo menos garantindo a atividade fim a partir de alguma parceria. Quanto mais isso estiver entregue para a iniciativa privada, menos as pessoas podem mudar a partir das mediações democrático-burguesas. Os liberais que não estão no jardim de infância entendem isso, sabem disso. Querem se apoderar do Estado. Eles usam apenas esses anarcocapitalistas para mobilizar os mais jovens, tentando vestir o velho e mofado capitalismo como algo novo e revolucionário. Está num Estado capitalista, tá ok? Aí tem um outro que diz aqui, Oswaldo César Moreira Leão. Professor, sempre gostei dos seus ensinamentos, mas essa sua nova fase de crítico do capitalismo está ficando chata. Lembre-se que seu patrimônio, que não deve ser pequeno, foi construído pelo capitalismo. Se a gente vive no mundo capitalista, a gente vive num Estado capitalista. Eu sou brasileiro, nasci no Brasil, trabalhei no Brasil. Como eu disse, mais de 30 anos no mercado financeiro. Você acha que meu patrimônio teria sido construído aonde? Um Estado capitalista. Agora, o fato de eu construir o meu patrimônio no Estado capitalista, eu não posso criticá-lo, eu não posso achar um modelo errado. Eu acho justamente errado, não, quando eu olho
de uma forma egoísta só para o meu patrimônio. Eu acho errado porque é um modelo que está concentrando riqueza e, obviamente, quando você está concentrando riqueza e aumentando a desigualdade, você está tirando a riqueza de alguém porque a riqueza é finita. Então, se cada vez se concentra mais riqueza na mão de poucos, é porque essa riqueza está saindo de muitos. Então, eu não entendo esse argumento. Teve um outro que passou e falou assim, falou o professor que critica o capitalismo com um iPhone capitalista. Bom, onde eu compraria um telefone se o Estado é capitalista? Essa do iPhone capitalista eu sempre acho massa, né? Lembra daquele meme antigo que tinha assim, os bonequinhos olhando pra cima da mesa dizendo, vai capitalismo, vai. É outro, o que você quer? Não, tô esperando o capitalismo fazer um iPhone aqui pra mim e nada. Bom, o capitalismo não faz um iPhone. Entendeu? É isso, entendeu? Ah, então é porque eu vivo no capitalismo, eu não posso criticar o capitalismo. Ah, gente, isso é tosco, né? Isso é bobo, isso é besta, né? Isso é infantil, né? Isso é infantil. É lógico que isso é muito infantil, né? Eu tenho certeza que o Cobori, assim como eu, sobrevive da venda da sua força de trabalho. Então não interessa se ele usa um iPhone, se ele anda numa BMW, não interessa a casa que ele mora, a viagem que ele faz. Se ele vende força de trabalho para sobreviver, se o cara trabalha para viver, ele é classe trabalhadora. Não interessa se ele tem iPhone, se ele tem Xiaomi, se ele tem Samsung, dane-se, isso não faz a menor diferença. E outra coisa, o comunismo não é sobre ser pobre também, tá, gente? Não tem nada a ver. O comunismo é sobre entender que nós devemos superar essas relações de produção que estão postas. E a gente até pode utilizar um argumento moral. Eu não gosto. O meu argumento não é moral. Não é porque eu não sou comunista para ser uma pessoa melhor, para me achar moralmente superior. Olha como eu sou bom por ser altruísta. Não tem nada a ver com altruísmo, não tem nada a ver com bondade, pelo menos não no meu caso. No meu caso é matemática mesmo. No meu caso, olha, o capitalismo ele tem uma necessidade de crescimento perpétuo numa realidade finita. E esse crescimento, que é maravilhoso, viu? Eu acho várias coisas maravilhosas que o capitalismo é capaz de fazer. O próprio Marx sempre achou. Por que maravilhoso? Porque ele é altamente produtivo. Altamente produtivo. E talvez essa seja a grande dificuldade da gente superá-lo, porque nós temos que ser mais produtivos que ele para superá-lo. Senão não vai ser. Não vai ser pela bondade. Nós vamos sentar, vamos conversar e vamos criar um socialismo. Não, o socialismo tem que superar o capitalismo. E é muito difícil, por quê? Porque o capitalismo é muito produtivo. A questão é o custo dessa produtividade. Essa produtividade, ela é custeada pela crescente desigualdade. E a crescente desigualdade faz explodirem os problemas sociais, que culminam em guerras. Então vejam, se por um lado ele é mega produtivo, e de fato o é, ele é concentrador e produtor de crises cada vez mais acachapantes. Essa é a questão. É a sua insustentabilidade no longo prazo. E é isso que a gente está vendo com o esgotamento dos recursos naturais, por exemplo. Então, o comunismo, para mim, não é voto de pobreza, não é ser minimalista, não é abolir consumo, não é retrocesso tecnológico. Não. O comunismo, para mim, é uma reorganização das relações de produção, de modo a superar essas relações de produção que estão postas em qualidade. Não em quantidade, mas em qualidade. Porque se for melhor, será superior. Sendo superior, suplantará. Suplantando, teremos futuro para a nossa espécie. Não o fazendo, sucumbiremos. Nós estamos no limiar, onde nós temos que escolher entre capitalismo e espécie humana no planeta Terra. É isso. Ou a gente supera o capitalismo, ou não haverá espécie humana no planeta Terra. Nós estamos nesse limiar, não tem mais tempo, não tem outra geração, tem que ser feito agora. Né? E é uma questão de matemática. Capitalista e se ele foi produzido pelo capitalismo. Agora, novamente, o modelo de produção capitalista produziu o iPhone, mas foi produzido sozinho. Os próprios inventores dessa tecnologia já falaram que eles não fizeram nada disso sozinho. O próprio Elon Musk, que é um boçal, ele diz isso, né? Que ele não produz nada sozinho. Na verdade, ele não produz nada. O Elon Musk não produz nada, é tudo contrato com o governo dos Estados Unidos, com a estrutura pública dos Estados Unidos, mesma coisa o iPhone, como toda a tecnologia, gente. Se você olhar aqueles dados que aparecem de produção, de desenvolvimento de tecnologia
pelo setor privado são tecnologias que já estão em determinado nível de modicidade, onde pode ser expandido fronteira tecnológica pelo mercado. As grandes transformações estruturais das tecnologias, 100% delas são custeadas pelo Estado. O que eu quero dizer, com outras palavras? Quem proporcionou o iPhone foi o Estado. Internet, a tela, a própria tecnologia de celular, tudo foi o Estado. Depois que tudo isso estava disponível já, aí foi possível lançar o iPhone. Depois disso, aí então a Apple vem desenvolvendo com sua própria pesquisa. Mas o quê? Melhorando as coisas que já existem. A grande mudança estrutural, por exemplo, a tela revolucionária, produto do Estado. Ah, mas o que a Apple desenvolveu? Bom, aí ela foi melhorando a tela, foi criando uma tela mais dura, mais brilhante, mais nítida, mais sensível ao toque. Bom, aí ela vem fazendo isso, entendeu? Por quê? Porque isso já estava dando lucro para a Apple. O grande salto, que era produzir uma tela touchscreen, que era onde você não sabia o quanto teria que ser investido, se isso daria certo, em quantos anos depois você teria para recuperar o investimento. Bom, isso foi feito pelo Estado, entendeu? Então a transformação estrutural tecnológica é sempre feita pelo Estado. Porque a iniciativa privada não faz. Depois de feito, aí a iniciativa privada desenvolve. Percebem? É assim que funciona. Quem produz são os outros. Então, o próprio Steve Jobs, né, falou quem são os engenheiros da Apple, quem são os trabalhadores, desde a pessoa que produziu a menor peça desse telefone, como que produziu a maior peça, produziu a carcaça, produziu a tecnologia que foi produzida pelo Estado americano. Obviamente teve a genialidade do Steve Jobs, que condensou tudo isso e fez um equipamento como esse. Mas ele foi produzido por pessoas. Eu não acredito em genialidade. Eu acredito assim, um cara que teve uma sacada interessante, como milhares de outras pessoas poderiam ter. Mas ele, além de ter tido uma sacada interessante, que não é nada de gênio, ele estava no lugar certo, na hora certa e disponibilizava de capital. Entende? Quando essas tecnologias estavam num determinado nível de maturação onde elas poderiam ser combinadas. Entende? Então não há genialidade, eu não gosto de tratar dessa maneira. Se há genialidade, há no conjunto da massa crítica que foi conectada para se produzir um iPhone. Entende? Mas essa massa crítica é um produto histórico da humanidade, de trabalhadoras e trabalhadores, aproveitando aquilo que nos faz humanos, que é essa fantástica capacidade de acumular conhecimento através das gerações. Então esses são os verdadeiros responsáveis pelo iPhone. Eu sempre brinco aqui, eu sou o comunista que gosta de tecnologia, sabe? Eu sou o comunista que tem na parede da casa um quadro do Sputnik. Que, para mim, o comunismo tem que ser luxuriante, totalmente automatizado. Então é isso, a tecnologia. Só que o que é a tecnologia? Tecnologia, para mim, é o que há de mais humano. Por quê? Porque é produto do nosso trabalho. Do nosso trabalho objetivado ali na mercadoria. Aquilo que a gente sabe fazer. É isso, né? E na sua grande maioria não são da classe dominante. Então é como na época da escravidão, né, você chegar para o escravo e dizer: mas você está reclamando de ser escravo se você está comendo a minha comida? Qual o sentido desse argumento? Um argumento bastante pobre, né? Eu espero que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência quando fazem esse tipo de crítica. Ou seja, se o meu patrimônio foi feito e construído no capitalismo, eu não posso criticar o capitalismo. Sei de onde as pessoas tiram essa ideia. Aqui um Casmurro Dutra. Tão tendencioso quanto acreditar que a iniciativa privada é sempre mais eficiente, é igualmente tendencioso acreditar que tudo é serviço de infraestrutura básica. Só pode estar com o Estado por conta do bem-estar social. Não esqueça, assim como as empresas são formadas por gente, os governos também são. A diferença é que a empresa tem prerrogativa de dar resultado e pode ser punida, em maior proporção em relação ao Estado. Verdade? Qual foi a punição que os acionistas controladores da Americanas tiveram? Qual foi? Pode ser punida? Tem certeza que as empresas privadas são punidas? E outro, o Estado é formado por... A empresa privada punida, gente, tá? É a empreseca de esquina. Entendeu? E aí, esse é o grande problema, né, da nossa dificuldade de estabelecer um entendimento sobre classes sociais. Aí o cara tem uma esquadria. Ele fabrica portas e janelas para construção civil praticada no Brasil, que é uma construção civil do século XIX. Né? Século XIX. Quase que artesanal. Aí você tem uma fabriqueta, aí você tem 6 funcionários, mais o pessoal do escritório, vai lá, você paga 10 ou 12 salários por mês, mais um contador que você paga, de repente um advogado, né?
Aí você se acha o capitalista. Entendeu? Porque, porra, sou capitalista, mano. Tenho minha empresa, pago salário, tô ali. Aí você se mete em algum rolo fiscal, não faz alguma parada direito, contrai uma dívida com o Estado te ferra. Mas por quê? Porque você não é um capitalista, cara. Entendeu? Você está trabalhando dentro da estrutura do capitalismo, como parte de uma cadeia produtiva, onde os verdadeiros capitalistas são os caras que você compra a sua matéria-prima. Onde é que estão os capitalistas? Não é você, cara. O capitalista é o cara que você compra madeira. O capitalista é o banco que você tem as contas. Entende? O capitalista é o dono das fábricas, das máquinas que você usa na sua esquadria. E você só está ali para completar a cadeia produtiva desses capitalistas, para que eles possam existir. Ele precisa de você. E você recebe como um trabalhador que recebe por peça. Diferente de ser um trabalhador assalariado, como os que você contrata, não. Você trabalha numa parte da cadeia produtiva do capitalismo com a sua esquadria, vende lá a mercadoria que você produz, fica com uma parte, e boa parte do mais valor produzido dentro da sua fabriqueta não fica sequer com você. Você não bota o preço na sua própria mercadoria. Você não é um formador de preço, você é um tomador de preço no mercado. Quando você vai botar a sua fabriqueta, você calcula lá por quanto que você tem que vender para estar no mercado. E aí você calcula se você consegue chegar nesse preço ou não, que é o preço escolhido pelo capitalista, que é o que verdadeiramente forma o preço. Aí você quebra. Porque você arrumou uma dívida e tal, pô, você trabalhou ali 20 anos, né, o patrimônio da família, você quebra. Aí você pensa o quê? Estado malvadão. Não, cara. O Estado ajudou você a quebrar porque, na verdade, ele está defendendo os interesses dos seus patrões que você sequer sabe quem é. Que você se acha o capitalista. Quando, na verdade, você é um trabalhador. Interessa se você ganha 20, 30 ou 50 mil por mês. Se você depende do seu trabalho... E o seu trabalho é o seu trabalho na sua fabriqueta, de porta, de janela, na sua esquadria. Se a sua esquadria quebrar, você perde seu salário. Você está ferrado e fica só com aquilo que o determina como trabalhador, que é a sua força de trabalho. Então nós temos que fazer essa turma entender que eles também são trabalhador. É lógico que tem diferença desse tipo de trabalhador do trabalhador que está dirigindo uma bicicleta, entregando iFood. É lógico, uma diferença brutal de poder de consumo e até mesmo de poder político. Porque um está na pequena burguesia e o outro está na fração mais proletarizada da classe trabalhadora. Mas eles têm um determinante em comum que os iguala, que é ambos vivem da força de trabalho. Então essa ideologia coloca o trabalhador dono da fabriqueta da esquadria lá defendendo a ideologia dos capitalistas, quando na verdade eles são o quê? Trabalhadores. Esse é o grande problema. Por gente como as empresas, assim como você alegou. Agora, as pessoas que estão no Estado foram colocadas por nós. Né? Qual que é o grande problema da democracia capitalista? É que o poder econômico concentra poder político. Então, os políticos que estão com o Estado na mão foram colocados lá por um modelo, pela classe dominante de um modelo capitalista. Então, é também um argumento meio sem pé nem cabeça. As pessoas falam isso com tanta propriedade e convicção que me preocupa saber que as pessoas realmente acreditam nisso que elas estão falando, sem ter um mínimo de reflexão e de critério. Esse aqui, um outro tal de Camargo, ele falou aqui no vídeo em que eu critiquei a privatização da Enel. Então ele fala bonito as narrativas que lhe convém, porém desconhece o que trata o Código Civil brasileiro, no que tange a responsabilidade civil por motivos de força maior e caso fortuito. Bem elucidado, primeiro que ele acha que tudo isso é uma questão de direito, né? Que trata o Código Civil. O que está nessa concessão, talvez, né? Não sei, você colocou aqui, que em casos em motivo de força maior caso fortuito, a responsabilidade civil não é da empresa, está mostrando a fraude, né? Assim como foi feita a privatização da Sabesp. Foi colocado, se não me engano, um artigo também com esse negócio. Ou seja, em casos de eventos climáticos, de eventos de força maior, a empresa não vai se responsabilizar. Quem vai se responsabilizar é o Estado. Legal privatizar assim, né? Sem risco. Ó, você... o caso do Salgado Filho aqui em Porto Alegre. Né? Foi privatizado, né? Tá sob regime de concessão. Aí veio a cheia, afundou o aeroporto, e eles disseram, ok, agora a gente quer a grana para botar o troço a funcionar de novo. Mas peraí, vocês não estão explorando, não estão ganhando grana com a parada? Aí quando dá um prejuízo, aí vamos socializar o prejuízo. O lucro é privatizado, o prejuízo socializado.
E outra, vocês viram que saiu agora essa semana a conclusão do acordo lá do rompimento das barragens da Vale no interior de Minas, lá, se eu não me engano, Brumadinho. Não me lembro se foi Mariana ou Brumadinho que encerrou agora, mas enfim. Caralho, mano, uma década, mais de uma década. Uma indenização para umas famílias que estão há mais de uma década sem casa, fora centenas que perderam entes da sua família. Aí vai dar o quê? 30, 40 mil? As indenizações máximas, 100 mil. Então tu para e pensa. Tava lá, tinha contrato, mesma porra. Aí tu espera 12, 15 anos depois de uma tragédia, por negligência, por sanha de acumular capital, reduzindo investimento em segurança, em pessoal, né? Aí acontece uma merda gigantesca, o troço se arrasta na justiça por 12, 15 anos, e no final eles fazem um acordo, todo mundo comemora, as pessoas aceitam, porque já estão há 15 anos sem ganhar nada, ganhar uma merreca. Uma merreca. Então pra que privatizar? Sabe? Além do que, fica sempre nessa situação de chantagem, né? Fica sempre nessa situação de chantagem. Pega a empresa que foi construída com o dinheiro dos contribuintes, você vai administrar, fazer, tirar todo o seu lucro, mas o risco maior que é, exatamente, num evento extremo, você pode ficar tranquilo que o Estado vai bancar esse prejuízo. Ou seja, ele, pela escrita aqui, é uma pessoa que analisa as coisas como se fosse apenas um contrato, né? Se isso está no contrato, está errado. E aí, para terminar aqui, como eu falei que seria um vídeo rápido, vamos falar aqui um que eu realmente achei bastante interessante e petulante. Silvino, professor, vamos voltar aos temas anteriores. Fique com seu lado socialista em particular. Sou inscrito no seu canal para aprender e aprendi muito sobre o mercado financeiro. Basta. O Silvino, você é muita petulância isso que você escreveu, mas denota aqui uma personalidade. Você provavelmente foi criado jogando bolinha de gude no tapete cor-de-rosa da vovó, tomando sorvete de framboesa, e aí quando mamãe traz um sorvete de limão, você dá um chilique, né? Dá um esporro na sua mãe, com toda a falta de respeito, dizendo que, mamãe, você sabe que eu gosto só de sorvete de framboesa, por que você trouxe um sorvete de limão? É exatamente isso, traduzindo o que você escreveu aqui. Ou seja, você é inscrito no Camarada Cobori pistolando. Correta atitude, camarada. Corretíssima atitude. Tá mais do que correta a atitude, né? Pistolada legítima. canal, se aprende, ainda enfatiza que se aprende muito sobre o mercado financeiro, mas só quer escutar isso. Você não quer escutar nada além disso. Que ainda fala pra mim, basta, né? Basta. Vamos voltar aos temas anteriores e fique com seu lado socialista em particular. Não. Então, um recado aqui pra todo mundo. Tem vários comentários parecidos com esse aqui, mas esse aqui eu achei particularmente bastante petulante, viu, Silvino? Volta lá pro tapete cor-de-rosa da vovó pra jogar suas bolinhas de gude. E quando mamãe trazer um sorvete de limão, você aceita, em vez de dar uma bronca nela. Por que... Tá bom, né, cara? Tá bom, né, cara? Viu? Podia ter dormido sem essa, viu, Silvino? Podia ter dormido sem essa, né? Pô. Me surpreendeu aqui o camarada Cobori, né? O cara vê o cara sóbrio ali, né? Falando sempre de maneira séria. Ele chamou o cara de criança em 15 idiomas aqui. De maneira particular, esse tipo de comentário acabou aqui me trazendo a fazer esse... E me irritou. Como todo ser humano. Eu sou um ser humano, todo mundo... Tomou ar. O Cobori tomou ar no videozinho, a gente percebeu o Cobori. Mas tá perdoado, viu? Porque é assim mesmo. Aqui, por exemplo, eu tomo ar direto. Tamo aqui pra isso. A galera, inclusive, gosta. Tem gente que, inclusive, vem aqui pra ver eu ficar puto. E quando eu não fico puto, sai daqui decepcionado. Acho educado, que eu não saio da linha, né? Não faço esse tipo de comentário, mas sou um ser humano. O canal é meu. Eu nunca aceitei patrocínio de ninguém, de banco, de nenhuma empresa, e fui muito procurado, ainda sou procurado. Agora nem tanto, porque eu comecei a falar mal do mercado financeiro. Mas antes, no início do canal, fui procurado por praticamente todos os bancos para ser patrocinado. Nunca aceitei, justamente porque eu quero o meu canal é para falar aquilo que eu penso, né? E não quero ser tutelado por ninguém. Então, se você que mandou esse comentário acha que eu vou falar aqui só o que vai te ajudar a ganhar dinheiro, você está muito enganado. Talvez esse seja um dos motivos exatamente da mudança no canal aqui, de eu fazer esses vídeos com um pouco mais de reflexão sobre o modelo e sobre aquilo que a gente pode fazer. Porque exatamente o canal com conteúdo extremamente técnico sobre finanças, investimentos e economia, o meu conhecimento estava sendo utilizado só para as pessoas ganhar dinheiro. E não é esse o objetivo do meu canal, tá? Obviamente, aqueles que utilizam, assim como esse que fez o comentário, para ganhar dinheiro, isso é interessante, isso é realmente um conhecimento que sempre foi utilizado para isso, nos 30 anos que eu
que eu vivo mais de 30 anos que eu atuo no mercado financeiro, mas o motivo da mudança é justamente isso. Eu não quero que o meu conhecimento seja utilizado apenas para ganhar dinheiro. Eu quero que o conhecimento que eu tenha, de alguma forma, possa ser útil para toda a sociedade, para toda a humanidade, para que a gente seja melhor como ser humano. Muito bem, seu Cobori. Tá bom, tá bom. Acho que é justo aí, sua linha, né? Eu tenho uma posição sobre os keynesianos, vocês sabem, né? Eu acho que a gente converge até determinado ponto. Em determinado ponto a gente diverge e a nossa divergência se transforma numa divergência intransponível, tá? Mas em geral, quando eles estão avaliando a economia capitalista a partir apenas da lógica da circulação, né? E até mesmo da reprodução do valor, eu acho que eles estão quase sempre dialogando com o que a gente entende. Tá? A questão é que eles não fazem uma crítica à forma-valor, né? E ao capitalismo em si, porque o Keynes, antes de mais nada, era um marshalliano, portanto, um liberal defensor do capitalismo. Então, no final das contas, eles também são liberais. Mas estão séculos-luz na frente, né, dos liberais mais à direita, que precisam distorcer completamente as relações capitalistas de produção para defender a sua teoria, que na verdade não é científica, ela é apenas ideológica, ela é um instrumento de propaganda. Tá? Desde que houve a separação entre economia e política, que os economistas liberais mais à direita são nada mais do que propagandistas. Eu me arrisco a dizer que começou com o próprio Alfred Marshall, né, que foi o precursor dessa cisão aí, e possivelmente o grande primeiro propagandista. Acho que Keynes não. Keynes estava preocupado mesmo em salvar o capitalismo, porque ele era um capitalista que queria salvar o capitalismo. Né? Se ele era um capitalista no sentido literal da palavra, mas no sentido de que ele defendia o capitalismo e ele o queria salvar. Diferente de Marx, que queria superar. Beleza, gente? Então é isso. Você chegou aqui até o final, por favor, deixe seu like, comenta alguma coisa. Nós passamos uma semana sem vídeo, tá? O burnoutinho bateu forte. Eu decidi ficar um dia sem trabalhar. Isso embolou com os problemas do meu Note. Enfim, tive que formatar o Note, perdi alguns dias de conteúdo. Enfim, vamos tomar pau do YouTube. Você sabe que é assim que funciona, né? Patrãozinho exige produtividade. Então eu peço para você, por favor, dá uma força, tá? Nós vamos ter vários impactos esse mês na nossa audiência, isso atrapalha todo o andamento das coisas por aqui. Então eu preciso que você faça um pouquinho mais. Colabora com o canal, ajuda no engajamento. Beleza? Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.